Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentar todos os presentes também a essa sessão, cumprimentar a todos que acompanham pelos meios de comunicação. Hoje é o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. 20 de novembro de 1695. Foi exatamente o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um lutador contra a escravização, contra a discriminação da população negra. Ele não aceitou. E ao lado de mulheres e homens negros, organizaram um movimento de abolição da escravização no Brasil. O Quilombo de Palmares, ele foi o que mais resistiu e também por mais de 100 anos. E Zumbi foi a maior liderança do movimento negro no Brasil. É reconhecido internacionalmente por sua luta e por encorajar milhões de negros e negras de todo o país. Então, esta data é uma data importantíssima. Em alguns estados do Brasil, hoje é feriado estadual em todos os municípios. Em outros estados, como São Paulo, por exemplo, é feriado na capital, na cidade de São Paulo, e mais 120 cidades no interior do estado de São Paulo. É feriado em Porto Alegre, por exemplo, é feriado em Brasília, é feriado em mais de 1.200 cidades no Brasil, no dia de hoje, para homenagear esta liderança, mas para também homenagear os negros e negras que construíram e constroem o Brasil. Nós temos muitas contribuições da população negra no nosso país. Seja na língua, na música, na nossa cultura, no nosso esporte, na nossa indústria, na nossa arquitetura. Nós temos muitas contribuições. E a nossa população brasileira, na sua maioria, já ultrapassa 60%, são afrodescendentes. São negros e são afrodescendentes. Uma população que sofreu e sofre o preconceito, a discriminação e o desrespeito do Estado brasileiro, do poder público brasileiro. E isto precisa mudar. O poder público, seja legislativo, executivo, o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, precisa atuar de conjunto para fazer com que essa dívida monstruosa, histórica, que a nossa nação tem com a população negra, seja
seja paga, tem uma dívida enorme. Nós precisamos superar a discriminação, o desrespeito, superar o desprezo. Deputado, 1 minuto para concluir. Senhor presidente, eu uso o horário da liderança. Exatamente, está escrito no horário da liderança. Nós precisamos superar no Brasil esse desprezo, a falta de investimento. Nós precisamos superar os dados que estão nas estatísticas, que horrorizam o Brasil e o mundo. A violência contra o negro, o afrodescendente, especialmente a juventude negra, especialmente contra as mulheres negras, é muito grande. Primeiro, a dificuldade para conseguir trabalho e renda. Veja que dos empreendedores individuais no Brasil, mais de 60% são afrodescendentes, são negros. Por quê? Estão tentando ter renda, porque são excluídos do mercado de trabalho. Então, nem o direito de trabalhar, são os mais excluídos no mercado de trabalho. E quando encontram trabalho, o trabalho não é o trabalho que tem maior renda e não ocupa os postos de direção nas empresas, mesmo quando tem a maior qualificação, são preparados. E quando ocupam esses cargos, recebem menos quando se compara com a população branca. Isso é desrespeito à discriminação. Há também na escola. Hoje, 12% dos matriculados em universidade são negros e afrodescendentes. Quando você compara com a população branca, é 26,5%. Então, nem metade do índice que é dado aos brancos. Então, na escola, na universidade, isso também se verifica na hora da violência, da matança desenfreada, especialmente da juventude negra, nas cidades, nos grandes centros, lá na periferia das cidades. Então, há muito o que fazer. Aqui no estado do Paraná, apresentamos vários projetos e tem dificuldade para tramitar aqui na Assembleia. Como, por exemplo, um projeto da nossa autoria, que, se aprovado, vai instituir o Estatuto da Igualdade Étnico-Racial. Esse projeto já apresentei várias vezes. E ele tramita aqui agora desde 2015. Foi em diligência para o CONCEPIR, que é o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, que analisou, levou até a governadora do estado, debateu-se com os secretários da Justiça e Cidadania, com o secretário-chefe da Casa Civil,
E o secretário-chefe da Casa Civil, depois de ouvido, inclusive, o Ministério Público, que colocou em consulta pública o projeto, diz que vai apoiar o projeto, que o governo vai apoiar o projeto. Então eu quero fazer um apelo a todos os deputados, para que a gente possa tramitar com rapidez e aprovar esse projeto ainda este ano, porque ele é um projeto completo, trata de vários temas, é um projeto com 123 artigos, é o maior projeto que a gente já conseguiu produzir com os interessados, com a participação da comunidade negra organizada no estado do Paraná, com a participação do Ministério Público, com a participação de várias lideranças que sabem a importância que tem uma lei como esta, que trata das várias comunidades tradicionais também do estado do Paraná, dos povos tradicionais também do Paraná, como, por exemplo, a população quilombola. Então, um projeto importante, ao lado de outros projetos que também são importantes, que é de promoção da igualdade étnico-racial no estado do Paraná, que tramitam aqui nesta casa, que eu pude ser o autor, que foi construído coletivamente com o movimento negro no estado do Paraná. Tem projeto aqui que trata da promoção da mulher negra. Projeto aqui que trata da nossa juventude negra no estado do Paraná. Então são projetos importantes que eu gostaria muito de que eles pudessem tramitar com mais rapidez, pudessem lograr êxito, serem aprovados, porque outros estados já estão na nossa dianteira, e nós precisamos no Paraná fazer nossa parte, fazer com que a promoção da igualdade racial aconteça no nosso estado, colocando todos os poderes do estado, junto com as instituições da sociedade civil organizada, que lutam pela promoção da igualdade racial no nosso estado, inclusive junto com o CONCEPIR, que é um conselho importante, que tem representação do Estado e da sociedade civil organizada. Então eu quero aqui, no dia de hoje, mais uma vez, cumprimentar a população afrodescendente, a população negra do nosso estado, do nosso país. Mais uma vez, render homenagens a Zumbi dos Palmares, um herói brasileiro, que já é reverenciado em muitos lugares do Brasil e do mundo. Eu citei aqui que tem pelo menos 5 estados no Brasil que é feriado estadual. Tem cidades como Guarapuava, como Londrina, no Paraná, que já é feriado, que já se respeita a memória desse herói lutador, respeita as lutas da população negra e afrodescendente brasileira. Tem cidades como São Paulo, que é a maior cidade do nosso país. E aí, tem algumas pessoas desinformadas que, quando criticam o Dia da Consciência Negra como feriado, diz que dá prejuízo à economia. É falsa essa informação. Temos dados deste mês, dados oferecidos pelo Ministério do Turismo no Brasil, mostrando que quando nós temos feriados como este, o turismo cresce, a economia cresce. Os feriados prolongados deste ano no Brasil já renderam 29 bilhões aos cofres públicos brasileiros, ao Brasil. Descontando, porque não foi considerado o carnaval,
e nem a Páscoa. Só os demais feriados prolongados. Então há um erro quando alguém faz a crítica sem olhar os dados. Porque fala, mas para o Brasil, não para. Deputado, por favor, 1 minuto para concluir. Movimenta, inclusive, a indústria sem chaminé, que é a indústria do turismo. Gera emprego, gera renda, gera divisas para as cidades, para os estados e para o Brasil. Então essa desculpa não serve, não cola. Temos que vencer o preconceito e a discriminação.